Olá, eu sou a Roberta Cato, especialista em gestão organizacional e desenvolvimento de líderes. E esse é o Gente de Valor. Todo domingo, aqui na TV Vitória, a gente fala sobre aquilo que move as empresas, as pessoas. E hoje a gente fala sobre um tema que gera dúvida, frustração e muitas vezes demissões. Por que é tão difícil crescer dentro da empresa? Acompanhe aqui. Programa Gente de Valor, com Roberta Cato. Comigo, o Cláudio, especialista em gestão de pessoas, que hoje está na posição de head de gente e cultura na multinacional RIST, e Michel Matos, como nosso convidado, que hoje atua como executivo no Grupo Águia Branca Encomendas, inclusive, né, Michel? E nós vamos discutir um pouquinho, gente, sobre como é esse desafio de construir uma carreira dentro das organizações, no ponto de vista de gente e gestão e no ponto de vista de quem vivencia a construção de uma carreira. Muito obrigada por estarem aqui e aceitarem o convite. Eu que agradeço, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui falando contigo, Roberta. Então, vou começar aqui entendendo um pouquinho mais, gente, sobre esse desafio. Todos os dias, eu como profissional também de gente e gestão, percebo as pessoas muito frustradas e perdidas na construção de carreira. Alguns acham que a responsabilidade é da empresa, de desenhar a carreira dele, e alguns dizem que a responsabilidade é do próprio colaborador, afinal a carreira pertence a ele. Qual é a sua opinião como profissional de RH? É uma junção de tudo isso. Roberta, eu acho que tem uma primeira questão, uma primeira pergunta que é: as pessoas sabem de verdade o que elas querem? Eu vou começar com uma história, que é a história da Alice no País das Maravilhas, onde ela chega na encruzilhada e pergunta ao chapeleiro, que caminho eu sigo? E ele devolve para ela: tá, mas para onde você está indo? Isso é uma metáfora no mundo corporativo que a gente pode utilizar, porque muitas das vezes o profissional não sabe nem o que ele quer de carreira, para onde ele está indo, ele não tem um desenho de carreira. Então, quando isso acontece, é o que o chapeleiro disse para ela, qualquer caminho serve. Então, assim, uma coisa que eu acho que é imprescindível é que, em primeiro lugar, o profissional tenha definido e saiba aquilo que ele quer, para onde ele quer ir. Eu sei que aos 16 anos de idade, quando você está lá se formando, aos 24, aos 47, você ainda tem dúvidas do que você quer de carreira, mas é imprescindível que você saiba para onde você quer ir e que você tenha um plano escrito. Obviamente, escrito, digitado, estamos na era atual, e que as empresas também invistam em planos de desenvolvimento para que as pessoas consigam chegar nos lugares aonde elas almejam. Então, quando você me diz que as pessoas precisam saber o que elas querem, esse protagonismo na carreira é mais do colaborador para depois alinhar a empresa, buscar uma organização. Você imagina, a carreira é sua, uma parte importante para você. Já imaginou eu deixar isso na mão de uma empresa? Perfeito. Então, assim, eu preciso ter o protagonismo da minha vida. Eu preciso definir para onde eu quero ir. Então, a empresa ela é um acessório ela vai me ajudar, vai me auxiliar nesse processo, mas sem sombra de dúvidas, o protagonismo precisa ser meu. Precisa ser dele. Michel, você se compreende como alguém protagonista na carreira? Como é que você construiu o seu desenho de carreira ou foi acontecendo naturalmente? Então, eu concordo com o Cláudio. Eu acho que qualquer profissional hoje de alta performance, ele teve que passar por isso, ele tem que investir o tempo todo no autodesenvolvimento. Mas a minha carreira começou, Roberta, como estagiário. Então, eu era muito jovem, assim, ainda com um nível de maturidade baixo, então é natural que a gente não tenha ainda essa clareza, como você falou, Cláudio, sobre o que nós queremos, nem aonde vamos chegar, assim, de uma forma muito objetiva. Agora, é óbvio que os desejos, os anseios que a gente tem, eu, por exemplo, tenho um pai que tem uma característica muito empreendedora, eu cresci ouvindo sobre empreendedorismo, então eu entendi que claramente para mim que eu queria ser um empreendedor e tem uma veia muito forte do intraempreendedorismo que vem através de quando você alcança uma posição de gestão, cuida de um CNPJ, responde por uma empresa. Então, para mim, logo depois ficou muito claro onde eu queria chegar. Aí, a partir daí, concordo também plenamente com o Cláudio, precisa ter um plano. Quem não tem um plano, a nossa executiva lá, Paula Barcelo, costuma dizer muito para a gente, uma líder inspiradora lá no Grupo Águia Branca,
E ela sempre nos diz, quem tem um plano tem a chance de chegar lá. Se você não tem um plano, aí realmente fica bem difícil. Muito bom. Então, logo após o início da minha carreira, eu já consegui ter a maturidade. Eu participei de um coach proporcionado até pela Águia Branca. Aí vem um pouco da responsabilidade, Cláudio, da empresa em ajudar, né? O primeiro movimento tem que ser do colaborador, do profissional. Mas daí por diante você tem ajuda dependendo da companhia que você trabalha. Então eu tive a oportunidade de ter uma mentoria com Indiara, me lembro dela até hoje. Foi uma coach que lá no início da minha carreira, e eu construí o meu plano então de carreira que me guia até hoje, que me trouxe até onde eu estou. Então acho importantíssimo ter o protagonismo, mas também um direcionador que é o nosso plano de carreira. Perfeito. E com esses desafios, Michel, teve algum momento, mesmo tendo um plano, que você se sentiu travado, que você se perguntou, será que eu estou na direção certa da minha carreira? Você mencionou que o coach ele te ajudou nisso, mas teve algum momento que você se sentiu travado? Ah, muitas vezes, porque o plano ele não é linear, né? A gente pode até desejar que seja linear, mas na prática ele não é. Então, uma dica que eu dou é assim, tem um objetivo maior e pequenos outros objetivos, porque aí você não se frustra. Né? Então, o meu objetivo era assumir uma posição de gestão, cuidando de um CNPJ, de uma empresa, me sentir como dono, né? O empreendedorismo. Mas no caminho foram 20 anos. Se você não gerenciar esse tempo de evolução, você pode se frustrar. Então, o que eu pratiquei muito foi ter pequenos objetivos. Então, para eu chegar lá, o que eu tenho que aprender? Finanças corporativas. Então, o meu objetivo é me desenvolver, me qualificar e ser bom em finanças corporativas. É ser um bom líder? Como que eu posso buscar um caminho para me tornar um bom líder? É conhecer de dados, IA. Então, assim, dependendo de como é a carreira que o profissional quer alcançar, ele cria um plano com pequenos objetivos que ele vai perseguindo aos poucos. E aí, quando você se frustra, você tem que ter também a habilidade de pivotar, de entender que aquele caminho não é por ali, e você tem que ter discernimento, né, resiliência para poder entender que aquele caminho não é ali, e você reposiciona a sua estratégia e continua seguindo o seu plano sem perder o objetivo maior. Né? É o que a gente chama de PDI, né, dentro do RH, não, Plano de Desenvolvimento Individual. Só que nem todos têm essa clareza, porque você trouxe até o exemplo do teu pai, que trouxe uma clareza de carreira. Para aquele profissional que não teve essa orientação, infelizmente a maioria das pessoas não tem, né, Cláudio? Chegam muito assim, estou numa empresa e agora? O que eu faço? Né? Às vezes nem todas as organizações investem, como você teve essa oportunidade de estar numa empresa que investe. Qual seria a sua dica para esse profissional que chegou, mas quer ser alguém? Estou meio sem saber ainda quem eu serei, mas quero ser alguém. Tem uma coisa que é imprescindível, porque a gente também está falando aqui de grandes empresas. A gente está falando de uma empresa gigantesca como o Grupo Águia Branca e que tem uma estrutura de RH formada. Mas quando a gente está conversando com o público aqui, a gente está falando também para aquele atendente de uma cafeteria pequena de bairro. Como essa pessoa faz isso? Hoje, a gente tem acesso à tecnologia de maneira muito simples e muito fácil. E aí, você precisa fazer escolhas. O tempo que você gasta com, por exemplo, mídia social, com Instagram, não sei nem se pode falar isso aqui, se pode falar o nome, eu já falei. Ou o tempo que você gasta investindo, por exemplo, a Harvard, ela tem cursos gratuitos, oferece cursos gratuitos, que você está falando da maior universidade ou de uma das maiores universidades do mundo. Então, assim, pode parecer muito longe falar disso, mas a pessoa precisa assumir o protagonismo da carreira dela e ela consegue fazer isso. Ela consegue fazer isso através de um PDI, de um software ou de uma ferramenta mais sofisticada? Consegue. Mas ela consegue fazer isso também, Roberta, vou falar de maneira muito clara, num papel de pão. E eu faço no papel até hoje, tá? Eu acho que me traz uma clareza a escrita, mas assim, de deixar, né, onde eu estou, onde eu quero chegar em quanto tempo. E tem uma coisa para complementar, que é o seguinte, a gente vive num mundo relacional. Você sempre conhece alguém interessante. Por que não conversar com essa pessoa? Pedir ajuda? Sabe? Não sei como fazer isso. Você pode me ajudar? Eu, por exemplo, eu tenho vários amigos, pode ter um deles que está perdido, como é que esse negócio funciona, pede ajuda. Como é que eu faço? Como é que eu começo? Por onde eu começo? Ou buscar uma consultoria especializada se você tem alguma ajuda, se você tem alguma condição melhor, obviamente. Ou usar mesmo as redes sociais, você trouxe a questão da rede social, mas é o uso, né? Porque hoje nós temos grandes mentores, grandes profissionais que dão dicas todos os dias nas redes sociais. Então, assim, quem você está seguindo agrega ou não a sua carreira? Né? Então, eu costumo seguir. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ouvir quem está na rua, o que essas pessoas têm como desafios relacionados à carreira. Pode aí.
se você também ficar estático ali sem se mexer, você não vai ser visto. Então você precisa se mexer, trazer, como falei, o mínimo de resultado para que a gente consiga observar você, ver que você tem a capacidade de resolver um problema e te promover. O CLT, ele necessita de uma boa chefia, o seu cargo superior tem que ser bom e querer, senão você não consegue sozinho. Como PJ, como dono de empresa, você busca o seu caminho, né? Hoje em dia nas empresas é complicado, por quê? Porque quanto mais você dá o seu sangue, mais eles querem te deixar naquela posição ali, porque você que está fazendo render. E a pessoa que não está fazendo nada, eles querem incentivar. Então acaba que eles trocam o papel. E aí, alguns ainda acreditam que dependem deles e outros a responsabilidade para a empresa. Se a gente fosse pensar em construir soluções para isso, já eu queria começar com você. Para aquele colaborador que está ali, que tem clareza, você já trouxe muitas dicas aí de ter clareza, de pensar em PDI. O que virou a sua chave? Principalmente assim, aquela virada de você falar, agora eu quero construir a minha carreira. Eu acho que a identificação com uma companhia que você entra, eu acho que o sonho e o desejo que você carrega. O autoconhecimento ele é muito importante, Roberta, porque quando você sabe o que você deseja, o que te faz feliz, onde vai ser o lugar que você vai se encaixar, você já começa a entender o seu horizonte, onde é que você vai chegar. Né? Acho que a partir daí vem, por natureza, o desejo de você alcançar aquele objetivo. Eu acredito muito em intencionalidade, eu acredito muito no profissional que ele materializa através de ações. Eu acredito muito em método, como falou o Cláudio. Então, assim, a gente vê o exemplo dos dois entrevistados que falaram agora há pouco. Né? Um deles entende que você precisa se mostrar, é um caminho, né? Você precisa fazer um pouco mais do que o normal. Né? O Cortella fala muito da excelência no tudo que você faz. Então, o básico é o 100%. Quando que eu estou agregando mais valor à companhia, fazendo um pouco mais do que eu preciso fazer? Isso é diferencial. Isso lhe diferencia das massas e, obviamente, gera oportunidades. Então, eu acredito que tem o comportamento individual que a gente tem que ter. E no segundo entrevistado, fica muito claro também, como o Cláudio falou, que depende muito da companhia. E a gente tem o direito de escolher a companhia que a gente quer trabalhar. Né? A gente tem, é uma entrevista de ambos os lados. Quando a gente vai para uma entrevista, a empresa está entendendo se eu tenho fit cultural com ela e eu também tenho que buscar empresas com as quais eu me identifico. Então, no caso dele, ele pode ter passado por empresas que não tinham meritocracia, que não tinham um programa claro de cargos e salários, né, que não incentivava o desenvolvimento dentro da companhia. Então, isso gera, talvez, aquela frustração que ele demonstrou ali. Então, eu, particularmente na minha experiência, tive a sorte e o privilégio de escolher uma companhia que prega muito pelo desenvolvimento, meritocracia. Então, dentro de um contexto favorável, dentro de um terreno fértil, a gente fazendo o nosso PDI, o nosso plano de desenvolvimento, assim, é quase que uma consequência você alcançar ascensões dentro da sua carreira. Acredito muito nisso. Muito bom. Ele trouxe dois pontos importantíssimos, né? Você como head de gente e cultura, que é a questão da cultura, e essa clareza que os profissionais têm cada vez mais de que eles têm também poder de negociação, porque durante muito tempo a gente ia meio que pedindo para trabalhar na empresa e dava graças a Deus se fosse selecionado. Né? Hoje não, agora as entrevistas elas mudaram, as pessoas dizem, o que você também tem para me oferecer? E isso muda. Como se tornar atraente para essas pessoas, para que elas queiram construir carreira dentro de uma organização? Você falou de uma coisa muito importante, Michel, que eu acho que é fit cultural. Fit cultural. Quando você vai para uma entrevista, Roberta, é imprescindível também que você entenda se os valores daquela companhia são os seus valores. Se ela é uma companhia que desenvolve, se ela é uma companhia aberta, se ela é uma companhia que coaduna com seus valores. Então, eu acho que esse é um ponto crucial. E a partir disso você consegue decidir também, porque a decisão é dos dois lados, decidir se você quer estar nesse lugar, porque senão provavelmente você vai estar frustrado. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental e também falaram na entrevista, o Michel trouxe isso muito bem, a liderança tem um papel fundamental em todo esse processo. Eu vejo cada dia mais pessoas sendo promovidas sem estarem preparadas para o processo de liderança. O líder, ele tem, sem sombra de dúvidas, um papel fundamental e uma responsabilidade fundamental no desenvolvimento de seus liderados. A gente tem no dia a dia uma agenda complexa, cheia de tarefas e vários entregáveis, né? Vários projetos, mas não tem jeito. Todo mundo que é líder trabalha liderando gente e você precisa cuidar dessas pessoas. É papel do líder fazer isso. Seja através de feedback,
e um feedback estruturado. Pode parecer meio demodê falar de feedback em 2025, mas o feedback é fundamental. Ter escuta ativa, prestar atenção no outro. Quantos líderes perguntam para suas equipes, para onde você quer ir? O que você quer? Quais são os seus sonhos? O líder, no fim das contas, ele é um cuidador de sonhos. Ele lida com os sonhos de outras pessoas. Pode parecer romântico, tudo que eu estou te dizendo, mas eu não tenho dúvida nenhuma, e eu acredito nisso por ver isso acontecer no dia a dia, que quando o líder trabalha dessa forma, ele cria equipes de alto desempenho, e equipes de alto desempenho trabalham muito mais do que motivadas, trabalham engajadas. E para as empresas, pessoas engajadas trazem um nível de resultado que é muito, muito expressivo. Que é o que eu acredito também, a gestão de pessoas que gera resultados, afinal é assim que funciona. E aí quando você traz a questão da liderança, eu também acredito muito nisso, né? Porque o líder, e aí tem um outro papel, que a gente falou aqui do líder que engaja, que auxilia, que desenvolve, mas o líder, inclusive, ele também tem que saber olhar e falar assim, aqui não é o seu lugar. Parece desconfortável, né? Mas você perceber que às vezes aquela pessoa ela está em sofrimento, ela às vezes está ali lidando com valores que conflitam, porque ela quer crescer e essa empresa não é um lugar de crescer, ou ela é uma pessoa que quer, nesse momento, uma estabilidade, está dentro de uma organização que muda muito rápido, é muito disruptiva, e ele precisa dizer, olha, talvez não seja aqui esse lugar. E essa é uma grande responsabilidade para o líder, porque afinal ele está cuidando de pessoas, e esse movimento vai preservar, inclusive, saúde mental, né? Porque às vezes a gente está ali desconfortável, não sabe fazer a leitura, e o líder, como está de cima, ele consegue perceber a cultura, perceber os valores, porque ele tem essa escutativa, né? Para perceber e realinhar. Que papel grande, né, de líder. Você construiu uma carreira e hoje é líder. Sim. O quanto que você percebe, inclusive, essas aplicações no seu dia a dia como líder? Eu acho que o Cláudio falou uma palavra ali que é romantizar a liderança, mas eu romantizo ela o tempo todo. Eu sou assim, apaixonado pela liderança. Eu acho que é uma responsabilidade moral, uma responsabilidade ética. Entendi. Eu acho que o líder que é líder na essência, ele sente prazer com o desenvolvimento do colaborador. Eu também, no processo de onboard, os meus funcionários que entram de todos os níveis, entrou agora uma turminha de estagiárias lá, eu sentei com cada uma delas e minha primeira pergunta é quais são os seus sonhos, onde você quer chegar, você tem claro isso. Obviamente, um time no início da carreira não tem essa clareza. Eu acho que o nosso papel é gerar esse amadurecimento desse assunto, dar conhecimento desse assunto, isso é muito importante. Então, no dia a dia, eu acho que o papel do líder é, sim, desenvolver, buscar com intencionalidade que o profissional tenha essa clareza. Quanto ao direcionamento do profissional, se uma área é boa ou não é para ela, normalmente eu não direciono, eu faço ele ter um nível de conhecimento, sim, de autoconhecimento suficiente para que ele possa fazer a escolha com maturidade. Aí você vai entendendo quais são suas competências. Eu acredito demais no feedback, Cláudio, como você falou. Não acho que é algo ultrapassado. Para mim, inclusive, é o básico perfeito de um líder, é fazer feedback com qualidade, feedback estruturado. Feedback não é ir tomar um café e conversar, isso também pode ser entendido, mas eu gosto do feedback estruturado, onde eu me planejo durante 6 meses, eu registro tudo, eu tenho o SCI, que é a situação, consequência, impacto. Então eu sento com o colaborador e tenho a condição de mostrar para ele claramente. Acredito até ser um senso de justiça com o colaborador quando a gente aplica feedback. Eu conheço profissionais que passaram uma carreira inteira acreditando em uma coisa por não ter tido do lado de fora, né, de uma janela diferente. Né? A Roberta já tive a oportunidade de ser mentorado por ela, né? Nos explicou sobre a janela de Johari e tantas outras informações relevantes que a gente começa a entender que tem coisas que a gente não enxerga, não está ao nosso alcance. Então o líder também tem esse papel de, através de feedback, mostrar a ele o que de repente ele não está vendo. Então acredito muito no poder da liderança, transformando pessoas e ajudando também nessa jornada ascensional de carreira que tantos desejam, mas às vezes não tem estrutura suficiente para poder progredir. É um papel nosso. Tem uma coisa que eu acho que é interessante também, que às vezes nem o líder sabe exatamente para onde, para que caminho ir. E aí ele tem que buscar a equipe de gente de gestão, de RH, do que ele tem, para um apoio em relação a isso. Porque você tem ferramentas e metodologias que te ajudam a isso. Por exemplo, um teste de assessment que vai te ajudar a mostrar qual é aquele perfil, se este perfil é o melhor perfil para estar naquele lugar, inclusive para o líder, né? Eu acho que muito bom. É fundamental. Uma pesquisa revela que 4 em cada 10 empresas apontam falta de oportunidade como principal motivo para perderem talentos. Veja na reportagem de Gabriela Valdetaro e Felipe Costa.
A Bruna trabalhou durante 7 anos em uma empresa de construção civil. Durante a trajetória, ela aproveitou diversas oportunidades, até que sentiu a necessidade de mudar. Chegou um momento em que eu queria evoluir mais, crescer mais, o meu time era diferente, queria coisas novas, e talvez o meu processo ali demoraria um pouquinho mais do que eu gostaria, né? Mesmo com medo do novo, ela pediu conta. Uma pesquisa internacional apontou os principais motivos que levam os colaboradores a pedir demissão. Entre eles, melhores propostas em outros locais, falta de oportunidades de crescimento, salários abaixo da média do mercado, benefícios pouco competitivos e falta de reconhecimento e recompensas. No caso da Bruna, a falta de oportunidades foi a chave para um recomeço. Eu fiz esse processo de saída dessa empresa, de realmente ir para o mercado, empreender, fazer network, começar novos projetos, novos ciclos. Não são fáceis, porque a gente tem que realmente finalizar uma coisa para iniciar outra. Atualmente, Bruna lidera uma equipe e mantém vivo o desejo de crescer cada dia mais. Sim, me traz muitas possibilidades, eleva muito o meu conteúdo profissional e eu vejo lá na frente um crescimento muito grande, uma aspiração realmente profissional. A Alexia trilha um caminho cheio de oportunidades. Ela ingressou no curso de jornalismo em 2016. De lá para cá, fez estágio, foi contratada para trabalhar nas rádios e atualmente é supervisora de conteúdo aqui da universidade. Bom, eu comecei como estagiária e a partir dali eu fui tendo outros cargos também. Fiquei cuidando das redes sociais, passei um pouquinho pela promoção, fui também para o comercial e até chegar na locução. Para a jornalista, o crescimento profissional tem a ver com a capacidade e também com o olhar atento dos gestores. Hoje ela tem esse cuidado com a equipe que supervisiona. E às vezes a gente contrata uma pessoa para algum cargo, só que a gente vê que ela se destaca mais fazendo outra coisa e ela se dá muito melhor naquilo. Para a jovem é preciso vontade e um pouquinho de ousadia para alcançar os objetivos profissionais. Quando a gente tem uma paixão por algo, a gente se destaca muito mais. Double D com Demi, aumenta o som, vai. Isso é Lux Hits para você. Um beijo! Olha que bacana, né? Na reportagem a gente pode perceber exatamente o que nós falamos aqui. A responsabilidade das organizações, em construir esse ambiente com oportunidade de crescimento e o protagonismo e a paixão. Então, para fechar aqui, Cláudio, como é que as organizações podem apoiar os colaboradores que já sabem onde querem chegar e têm clareza de onde querem chegar, a construir uma carreira? Porque perder talentos com essa dificuldade que a gente está de atrair, reter talentos talvez seja esse desafio. Como fazer com que eles queiram ficar? Você ter um plano de aprendizagem corporativa estruturado é imprescindível para desenvolvê-los. Você ter um plano de desenvolvimento e uma trilha de carreira que seja clara. Eu acho que são 3 pontos fundamentais que eu poderia contribuir aqui, mas mais uma vez imprescindível que cada profissional tenha protagonismo na própria carreira. Tem uma hora, Roberta, que não tem jeito. Você vai bater no teto e você vai ter que tomar a decisão de não estar mais naquele lugar. Não é porque o lugar não aquele lugar não te comporta mais. Sair também faz parte, mudar faz parte. Mudar faz parte. E Michel, você que construiu uma carreira sólida dentro de um grande grupo empresarial, você percebeu ali a questão da paixão, como você mesmo trouxe. O que você deixa assim de mensagem para quem está começando, seja ali como um atendente, como você trouxe, Cláudio, ou alguém que está saindo de uma faculdade já com um plano bem estruturado, mas que saiba exatamente onde eu quero chegar? Eu acho que passa pelo plano de carreira, tem um plano robusto, se prepare para tomar decisões. A carreira longa, ela gera diversas bifurcações. Eu estava falando aqui com o Cláudio, a gente tem que tomar decisões o tempo todo, o trade-off da carreira. É você entender que em dado momento você vai ter que tomar uma decisão de sair da empresa e ir para uma outra empresa que pode ter uma coerência maior para o seu plano, ou não, como eu escolhi continuar na mesma empresa e fazer carreira dentro dessa empresa.
essa decisão passa por tantas outras decisões também difíceis. Por exemplo, eu mudei de estado 3 vezes, são decisões difíceis, porque envolve família, que é um valor forte para mim, mas são decisões que a gente toma, que cada vez mais com experiência para tomada de decisão, a gente consegue alcançar o tão esperado passo adiante na carreira, rumo ao objetivo final, ao objetivo maior. Acredito muito nisso. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um break e volta, e aí na próxima a gente vai pensar o seguinte, como é que quem está assistindo esse programa já vai sair daqui com clareza de como construir uma carreira de sucesso. Eu volto já. Estamos de volta com Gente de Valor, falando sobre carreira. Como é que nós podemos construir uma carreira sólida, bem estruturada e com clareza de onde queremos chegar? Aqui com os nossos profissionais que já trouxeram tantas contribuições, né, como especialista e como alguém que vivencia isso. Cláudio, me dá uma dica, se eu quisesse hoje começar a construir uma carreira sólida, qual seria a principal dica? Roberta, vou repetir algo que eu já falei antes, protagonismo. Assuma o protagonismo da sua carreira. Segundo, peça feedback às pessoas, ao seu gestor, divida com ele aquilo que você quer, estrutura com ele qual é o próximo passo da sua carreira. São dicas que são fundamentais para que você evolua. E tem algo que é condição fundamental. Jamais pare de se desenvolver e de estudar e não espere que apenas a empresa te desenvolva. O aprendizado, a gente tem hoje uma metodologia em aprendizagem corporativa que é o Lifelong Learning, aprendizado ao longo da vida. Você não pode parar de estudar, não pode parar de se desenvolver. Eu deixaria essas 3 dicas como fundamentais para uma estruturação de carreira. Muito bom. Michel, você como alguém que é um exemplo de que dá sim para construir carreira dentro de uma organização. O que você deixa de mensagem? Eu acho também que tem uma coisa que eu acredito muito, que é fuja da zona de conforto. A zona de conforto é um ambiente seguro, é um ambiente calmo, mas é um ambiente que não vai te levar a etapas maiores, não vai te levar ao desenvolvimento nem ao crescimento. Eu sou um profissional, na minha carreira se deu muito pelo contrário, eu vou atrás dos desafios, eu me sinto bem lidando com desafios. Acho que naturalmente o ser humano tem uma fuga quando se vê diante de um desafio. Mas eu tive uma literatura que eu queria compartilhar aqui, se você me permitir, Roberta. Problemas Obo é uma literatura simples, qualquer um consegue ler, e ele muda um pouco do nosso mindset, fazendo a gente entender que um problema é sempre uma oportunidade para o nosso desenvolvimento. Então busque sair da zona de conforto, busque os desafios e você crescerá de forma bem alavancada, isso vai ajudar no crescimento de carreira. Muito bom. Para juntar a receitinha seria então clareza de onde você quer chegar, constância no desenvolvimento e coragem de fazer as mudanças, inclusive aquelas mudanças que nos atravessam, né, em direção a quem queremos ser na carreira. Então, gente, te espero, a gente fica por aqui, te espero domingo que vem, tá? Então, vem comigo no Gente de Valor.